Bom dia, meu povo. Hoje nós estamos aqui com uma iluminação melhor, né? Ainda sem cenário, porque ali a parede branca, mas acho que hoje tá um pouquinho melhor. Minha voz não tá muito boa, porque a gripe finalmente me pegou, então não tem jeito. Então, se tiver muito ruim, depois eu dou um jeito de melhorar o áudio da gravação. Hoje eu coloquei meu tablet pra gravar, porque eu vou fazer um roteiro aqui. Então, pra não me perder, peguei o celular, porque fica muito distante, então mesmo eu usando óculos eu não enxergo. O tema do vídeo de hoje vai ser como eu perdi os 25 quilos que eu ganhei na gestação. Primeiro eu preciso contextualizar pra vocês, né, como eu ganhei os 25 quilos, porque, como eu tinha dito no vídeo anterior, né, quando eu comecei a querer tratar a endometriose, descobri a endometriose, eu vi que a mudança na alimentação e nos hábitos... Feijão, meu tênis, feijão não pode, feijão. Voltando. Que a mudança dos hábitos alimentares e na rotina faria todo sentido. Que me ajudaria, me daria suporte, né, pra poder cuidar da endometriose. Então, quando eu descobri a endometriose, né, fui diagnosticada oficialmente com endometriose, eu já tinha perdido 12 quilos. Porque antes de engravidar do Francisco, eu tinha 66 quilos mais ou menos. Tava com um percentual de gordura muito alto, e a gente chega naquela fase que nenhuma roupa entra, tudo fica muito desconfortável, e aí eu decidi que eu ia mudar. Só que tava bem na época da pandemia, então eu decidi treinar em casa, porque eu tinha muita dificuldade de manter a rotina indo pra academia, porque eu tinha muita vergonha das pessoas. Eu decidi emagrecer e consegui. Com exercício em casa, na época da pandemia, eu fiquei muito neurótica com isso, mas eu falo já de antemão pra vocês. Hoje em dia, o corpo que eu tenho é muito melhor do que o corpo que eu tinha há 5 anos atrás, quando eu emagreci pra poder engravidar do Francisco. Então, eu emagreci, né, quando eu fui na consulta com a ginecologista pra poder ter o diagnóstico de endometriose, eu tinha 55 quilos. E aí, né, a gente fez a escolha de tratar a endometriose, só que, por uma bênção de Deus, eu descobri um diagnóstico em abril, porque eu ia casar em junho, né, então eu queria mais ou menos me organizar e tudo mais. Quando foi em agosto eu descobri que eu tava grávida. Só que quando eu engravidei, eu estava grávida, eu estava de Covid, quando eu descobri a gravidez. Por conta da Covid, eu fiquei muito fraca, minhas forças assim foram embora. Então o meu ritmo de treino mudou muito. Outra coisa que aconteceu foi que eu tive um distúrbio chamado parossomia, que é sequela da Covid, que é quando os neurônios eles se conectam de forma errada, né, e gera sabores diferentes, cheiros diferentes. Mas eu não pensava que era da Covid, eu pensei que podia ser alguma coisa da gravidez, né? Eu descobri isso eu lembrei, foi no otorrino, e o otorrino me falou que era um distúrbio sequela da Covid, a parossomia, e eu não consegui comer carne até 8 meses de gestação. Então, se você me perguntar, sua alimentação foi muito ruim durante a gestação? Não, porque eu comia muita fruta, muita salada, né, por conta que eu não conseguia comer carne. Algumas vezes eu conseguia comer peixe. Então, assim, não foi uma alimentação ruim, porque eu não conseguia comer hambúrguer, não conseguia comer nada dessas coisas, sabe? Porque dava muita distorção no meu paladar. E eu engordei 25 quilos. Por quê? Por conta do hipotiroidismo, por conta que eu não consegui fazer exercício físico em hipótese nenhuma, eu fiquei esgotada. O único sintoma que eu acho que eu posso falar pra vocês foi a azia e esgotamento devido a, eu acredito que seja uma sequela da Covid, né? E no final da gestação eu descobri a pré-eclâmpsia, que me fazia inchar muito. Eu já tenho facilidade de retenção de líquido. Então, assim, cada vez que eu ia na consulta com a obstetra, eu via meu peso aumentando. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu vou explodir daqui a pouco.
Mas eu tinha muita confiança no meu psicológico, tá? De que quando eu ganhasse Francisco tudo ia mudar. Mas a realidade não é bem assim, né? Um dia antes, né, de ganhar o Francisco, eu pesei na obstetra, fui na consulta com a obstetra, tava pesando 76 quilos. Foi assim, um choque, né? Mas eu sabia que eu tinha muita retenção de líquido, porque eu tive pré-eclâmpsia grave, então eu tava muito inchada, sabe? Então assim, eu engordei muito, eu tava muito pesada, mas eu tinha confiança de que eu ia conseguir emagrecer. Só que o Francisco nasceu, né? 40 dias pós-parto eu já tinha perdido 9 quilos, eu falei, então beleza. Aí, o que foi difícil pra mim foi porque o meu puerpério foi muito complicado. Como eu disse, né, várias coisas que eu idealizei não deram certo, então isso contribuiu muito pra conseguir não voltar ao meu corpo ao normal. Quando a gente é mãe de primeira viagem, a nossa demanda é muito grande. E particularmente, eu subestimei, né, que seria mais fácil do que realmente foi. Eu não tinha noção de como ia ficar minha cabeça, de como ia ser minha rotina. E a forma com que tudo aconteceu foi muito traumático, foi muito difícil. Mas graças a Deus, né, tudo se encaixa, tudo passa. No momento do furacão a gente acha que nunca vai passar, mas passa sim. Eu sou a prova viva, né? Então, desde que o Francisco era um pouquinho, acho que ele tinha 6 meses, eu tentei voltar com os treinos e tudo mais, só que a minha rotina eu nunca consegui encaixar, porque a gente, que é mãe, né, a gente sabe que a nossa demanda é muito alta, então a gente tem que encaixar na nossa realidade. Na época o Francisco acordava muito cedo, ele acordava 5, 5:30 da manhã, então se eu fosse treinar eu teria que acordar antes disso pra conseguir treinar. E foi insustentável, não consegui. Foi muito frustrante pra mim também. Aí todo dia que eu chegava no serviço eu tentava fazer algum tipo de cardio, pular corda, alguma coisa assim. Só que eu sou a pessoa da manhã. No final do dia, 5 horas, eu já não sou mais ninguém, eu não tenho mais energia. Então também não deu certo. Se você me perguntar, Renata, quando foi que você viu que você precisava mudar? Foi em abril do ano passado que eu renovei a minha carteira de identidade. E o que eu tava vendo ali, vou mostrar aqui pra vocês em algum lugar, não era realidade. Eu fiquei extremamente transtornada com a imagem que eu tava vendo, que aquilo ali era discrepante. Eu fiquei em pânico. E aí, em maio, pouco tempo depois, eu tive a apresentação do Francisco na escola. O Cauã gravou um vídeo meu com ele. Na hora que eu vi aquele vídeo, que eu vou tentar pôr em algum lugar, eu entrei em parafuso, eu comecei a chorar desesperada. Eu falei, Senhor, eu preciso de alguma mudança. Aí eu decidi que eu não ia esperar conseguir fazer exercício físico para emagrecer. Então eu procurei uma nutricionista, isso foi em julho do ano passado. Eu não lembro quantos quilos eu tava, não. Não tenho esses dados, não tenho essa informação, mas eu vou contextualizando pra vocês. E eu ainda não conseguia treinar, mas eu seguia a dieta à risca. Então eu falo pra vocês com tranquilidade. O que te emagrece não é atividade física somente. Porque eu já fui uma pessoa que fazia atividade física, mas eu comia tudo errado. Sempre fui uma falsa magra. Já pesei menos de 50 quilos, né? Mas eu não tinha a composição corporal que eu tenho hoje. Então, o que te ajuda a emagrecer é a alimentação. Porque a gente emagrece com saúde, a gente não pede massa magra. Porque o que faz o nosso corpo ficar bonito é a massa magra. Porque se a gente perde muito peso, né, e vai embora a massa magra sem suporte de proteína, a gente fica tudo flácido. E o que acontece para quem ganha muito peso durante a gestação? É a flacidez, né? Eu fiquei enorme. Eu fiz que nasceu de 36 semanas, ele nasceu com 47 centímetros e 3 quilos. Se ele tivesse chegado a 40 semanas, ele teria sido muito maior. Então eu acho que eu ficaria maior ainda. Então, assim, eu tive, né, conforme eu fui emagrecendo, muita flacidez. Meu braço tá muito flácido. A parte que mais me incomoda hoje é a minha barriga. Meu interno de coxa tá bem flácido também. Mas eu tenho que ter paciência, porque construir o corpo, né,
a nova composição corporal é um processo. Eu acho que o que mais me fez virar a chave é ter paciência, porque a verdade é que no mundo de hoje todo mundo busca imediatismo pra tudo, né? Pra emagrecer, pra poder ganhar dinheiro, e todo mundo esqueceu que tudo na vida é um processo. Eu, por exemplo, né, demorei 9 meses pra ganhar 25 quilos. E aí, óbvio, não perdi em 9 meses, mas eu preciso ter paciência comigo mesma de que eu não vou perder da noite pro dia o que eu ganhei em alguns meses. E isso é o que tem me sustentado até aqui, né? Então, assim, comecei com o suporte da nutricionista, só que aí chegou, acho que foi no 3º mês. Ela falou, olha, Renata, você vai ter que fazer atividade física, porque vai chegar um ponto que só a dieta vai ficar insustentável pro objetivo que você quer, que é perder gordura e ganhar massa muscular. Falei, mas por enquanto ainda não se enquadra na minha rotina, não adianta eu tentar uma coisa que não vai dar certo pra mim hoje. E aí fiquei nisso um tempo, até julho desse ano, só com alimentação. E aí quando foi em julho, né, eu conversei com o Cauã, porque o Francisco já tinha mudado o horário de sono dele, então ele tava acordando um pouquinho mais tarde. E como eu sou uma pessoa que tem facilidade de acordar mais cedo, eu decidi, coloquei na minha cabeça. E quando eu coloco as coisas na minha cabeça, eu consigo ter disciplina. Né, na academia tinha uma avaliação anterior minha, da última vez, né? Lá na academia tava dando que eu tava pesando 64 quilos no ano passado. Esse ano eu cheguei, eu já tava com... eu não lembro. Vou ver se eu acho as informações e ponho aí pra vocês. Eu tenho aqui no meu celular, deixa eu ver. Porque eu tô tão acostumada de gravar vídeo com o celular que eu tô gravando hoje no tablet e aí tá sendo diferente pra mim. Foi, ó. Em 4 de julho de 2024 eu tava com 64 quilos. Aí, eu voltei pra academia em maio desse ano. Eu tava com 57 quilos. Então, na hora que o personal viu, ele, nossa, você conseguiu isso como? E aí eu contei, né, toda a jornada que eu tô contando aqui pra vocês. E assim, foi uma coisa eu fiquei muito feliz, porque eu tinha alcançado meu objetivo, né, porque meu objetivo inicial, quando eu entrei na academia, eu tinha falado que eu queria chegar aos 57 quilos. Então eu fiquei muito feliz mesmo. E aí, em julho, eu refiz a avaliação. E aí, eu cheguei a 56. Aumentei a massa magra, mas o meu peso diminuiu. Aí, quando foi agora em setembro, eu cheguei a 58, só que foi tudo de massa magra. Eu perdi muita gordura e ganhei muita massa magra. Foi, assim, fantástico também. E eu falo com clareza pra vocês, né? O que me dá o suporte para eu ter melhorias ao longo do tempo é constância e paciência. Porque, como eu disse, né? A gente não vai conseguir ter resultados da noite pro dia. Eu não tenho muitas fotos de antes e depois, porque eu não gosto de tirar foto. Eu não gosto do meu corpo, eu ainda tô com muita flacidez, eu tô longe de chegar no meu objetivo. Mas hoje, né, pós uma gestação, pós um ganho de peso muito grande, eu falo claramente pra vocês que a minha composição corporal de hoje, exceto a flacidez, por conta da gestação, é uma composição corporal muito melhor do que eu tinha antes de ter filho. Então, se alguém falar assim, quando ter filho estraga o corpo, estraga sim, né, porque a gente vira morada, o corpo da gente aumenta de tamanho, mas a gente consegue ser uma versão melhor da gente depois. Porque tudo passa e tudo se ajeita. A gente consegue se reencontrar de novo. Não é fácil, porque o primeiro ponto, na minha opinião, é dar o clique na cabeça. Enquanto não te der o start, você não vai mudar. Você vai arranjar 1 milhão de desculpas. Até ontem, eu gripada, fui na academia. Antes, né, de ter o Francisco, eu arrumava 1000 desculpas pra não estar na academia. Eu tinha tempo de sobra. Eu já podia ter o corpo dos sonhos e eu nunca tive a disciplina que eu tenho hoje.
A verdade é que o que te mantém no foco é disciplina. A motivação ela é passageira. Tem um dia que você vai acordar muito animado, tem um dia que você não vai querer treinar. Mas o que te mantém ali? A disciplina, porque o resultado ele vem se a gente tiver paciência e constância. Não adianta nada ser imediatista, não adianta criar 1000 teorias, 1000 dietas mirabolantes. Isso chega a um ponto que é insustentável. Se você me perguntar como é a sua alimentação hoje, tranquila, eu não passo fome, mesmo quando eu tive suporte nutricional inicialmente, que tem que ter uma queda brusca, né, nas calorias, e a gente sente um pouco, eu não passei fome. É mais psicológico, né, a gente fica, ai, não posso comer, não posso comer, não posso comer, mas depois tudo se ajeita e fica uma coisa natural. Então, o que eu posso falar pra vocês é que pode ser clichê, mas o básico é que funciona, sabe? Porque não adianta você criar milhões de dietas e não conseguir sustentar aquilo ali. Porque o que vai te emagrecer é o déficit calórico, né? Então a gente precisa fazer uma coisa devagar, com coerência no que enquadra na sua rotina, né? Eu não sou uma pessoa que come muito doce, mas quando eu tenho vontade de comer doce, eu como meu doce. Por quê? Porque se enquadra no meu plano alimentar, no meu, né, nas minhas calorias diárias. Não adianta a gente ter terrorismo alimentar, porque isso não vai funcionar. Isso vai te fazer se auto-sabotar. E aí você não vai ter a constância que você precisa e a paciência que você precisa para se manter no foco, né? Então é isso. O que eu posso falar pra vocês é que foram muitos quilos, né? Demorou quase 5 anos aí pra eu conseguir perder, mas eu sigo no processo. Eu não treino com constância, mas eu treino desde que eu tinha 15 anos, porque a questão corporal pra mim sempre foi um problema de autoestima, enfim. Mas eu nunca tive o percentual de gordura que eu tenho hoje. Sigo, né, com a flacidez e tudo mais, mas eu consegui ver, né, a minha evolução como pessoa também, porque eu acho que a gente quebra muito os preconceitos que a gente tem com a gente, né, que a gente não dá conta, que a gente não consegue. A gente consegue sim, a gente tem força de vontade e a gente vai, se a gente quiser, né, a gente vai conseguir se manter no foco e ter os resultados que a gente gostaria. Eu acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa, pode mandar mensagem, o que for, eu tô aqui pra ajudar vocês. Então, o que eu posso falar pra finalizar? Contrate um suporte nutricional eficiente, porque o que me ajudou, né, nesse início foi uma nutricionista que teve escuta ativa comigo, que conseguiu adequar um plano alimentar que fosse coerente na minha rotina e faz toda a diferença, né? E se você puder aliar exercício físico, isso só vai ajudar a sua composição corporal. Se eu conseguir eliminar os 25 quilos que eu ganhei na gestação, você também pode ter resultado. Acredita! Acredita que você consegue. Então é isso. Obrigada, beijo.